volta aqui com Manhã Boa Nova desta sexta-feira, a gente comentando aqui sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é comemorado em 10 de dezembro. O Dario estava falando aí da questão de países que estão em guerra, né, e até guerra civil entre os próprios irmãos, utilizando-se aí de mecanismos, equipamentos terríveis como a questão da arma química, que mostra que o planeta ainda tem que avançar bastante em direitos humanos. Não, tem que avançar muito, Cláudio e Norberto. Nós temos que aprender muito ainda. Jesus nos mandou os evangelhos para as pessoas lerem, entenderem, interpretarem e aplicarem. Naqueles países em guerra, como Síria, como foi no Iraque, como alguns outros países, Líbia, que foi um absurdo também. Então, o que acontece? Eles não têm respeito pelo ser humano. Por causa de uma etnia, por causa de um pensamento, porque um acha verde, o outro acha que não tem que ser verde, tem que ser amarelo. Então, os direitos humanos não são respeitados. Agora, eu trazendo também essa conjunção para o Brasil, o que está ocorrendo hoje nessas comunidades, nas favelas, nessas disputas de facções, o que aconteceu, acho que no Nordeste, acho que no Rio Grande do Norte, o que aconteceu no Rio de Janeiro, quer dizer, nos presídios, quer dizer, onde está ali o respeito pelo ser humano, né, o respeito pela pessoa humana, quer dizer, o sentido mesmo da vida, o respeito, acabou para esse pessoal, né? Então, eu acho que isso nós temos que resgatar, mas resgatar com inteligência, com amor, explicando, esclarecendo. Eu acho que esta também é uma das funções do Espiritismo, esclarecer a esse povo, embora muitos deles não enxergam, porque estão cegos, né? Estão cegos por aquilo que eles entendem que é o certo. Uhum. Então, mas eu acho que é uma das missões dos espíritas, Norberto e Cláudio. Você acha, Norberto, também? Não, sem dúvida. E se a gente voltar um degrauzinho atrás, né, com relação aos direitos, né, quando nós analisamos a justiça, nós temos a justiça humana e a justiça divina. A justiça humana, ela é encarada pela maioria como uma vingança. Então, justiça não é vingança. Justiça é a capacidade ou a oportunidade que nós temos de ressarcir um dano. Sim. Tá? Então, o castigo, ele foi imputado como uma forma de direcionamento e não como uma forma educacional. Então, se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. É a lei de causa e efeito. Uhum. Então, se a gente volta um pouquinho, né, no nosso meio espírita, né, a gente coloca a culpa das nossas mazelas ao nosso obsessor. Então, o obsessor seria o maior transgressor dos direitos humanos, porque ele não me deixa em paz. Né? Ele está me atazanando, ele está aqui. Eu estou com o anjinho da guarda aqui e o capetinha da desguarda aqui. Os dois estão mandando influenciações para mim. Quem que eu sintonizo? Se eu sintonizar as coisas ruins, eu serei influenciado pelo meu obsessor. Aí eu descarrego a culpa nele, que ele não está me respeitando. Por que os espíritos permitem que os obsessores atrapalhem a minha vida, né? Por quê? Porque é uma lei de causa e efeito. Se ele não sabe, o obsessor, não sabe respeitar os meus direitos, ele quer dar o troco. Por quê? Porque em certa ocasião, eu não respeitei o direito dele. Eu transgredi uma ação que nós éramos amigos, fiz um ato que ele não aceitou e quer se vingar. Por quê? Porque ele quer fazer a justiça com as próprias mãos. Também foi um transgressor. Sim, então é um contínuo essa coisa como um todo. É uma sequência. Então, a justiça, ela é fruto do quê? Do reconhecimento das nossas ações. Então, se eu não tenho discernimento, eu tenho que ter uma imposição. A imposição social é dada pelas leis. Com certeza. E aquilo que transgride as leis, em que a lei não consegue julgar ou imputar, a lei natural vai funcionar adequadamente, que são as leis naturais. Né? Então, a nossa conscientização é que vai nos dando condição de nós entendermos os meus direitos e, a partir daí, entender o direito do meu próximo. Né? Porque mesmo o indivíduo mais vil
ou o indivíduo mais agressivo, ele é um ser que tem uma centelha de amor, tem uma centelha de caridade dentro dele. Só que ele está deturpado e está canalizado toda a sua energia para a vingança, para a rivalidade, e não para a compreensão, para a prática do bem. Bem lembrado. Vamos agora com o Celso Santos, Arte e Espiritualidade, aqui no Manhã Boa Nova. Acompanha aí. Sexta-feira de manhã, Arte e Espiritualidade, com Celso Santos. No livro O Espiritismo na Arte de Leon Denis, parte 1, Conceitos de Arte e Espiritismo, fonte de inspiração, materialismo esterilizador da arte, encontra-se a seguinte afirmação: o Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos, visível e invisível, as indicações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração. A arte espírita é uma manifestação cultural dos espíritas que se propõe a aliar os princípios e valores éticos e morais do espiritismo às manifestações artísticas em geral, por meio da arte-educação a serviço do bem e do belo. A arte espírita traduz os postulados espíritas em seu conteúdo, na finalidade, na intenção que inspirou o processo criativo e na nascente do coração que se propõe a servir. A arte espírita tem por objetivo a divulgação da doutrina espírita, aliada ao esclarecimento e à educação à luz do Consolador prometido por Jesus. Você já imaginou uma casa espírita sem palestras espíritas, aquelas que elucidam a criatura sobre a vida e suas causas? Já imaginou uma casa espírita sem um atendimento fraterno que pudesse esclarecer o necessitado sobre as verdades da verdadeira vida a do espírito? Agora, que tal imaginar uma casa espírita sem uma música espírita que cantasse algo em consonância com o que aprendemos no Espiritismo? Imaginou? Você consegue imaginar uma casa espírita sem a arte espírita, que interpreta e expressa os conceitos e os ensinos trazidos pela espiritualidade superior com tamanha beleza e sentimento? Para finalizar, você já imaginou uma casa espírita que não tivesse abordagens sobre o espiritismo? Não seria uma casa espírita, não é mesmo? Então, casa espírita, mensagens espíritas. Um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina espírita seria a falta de unidade. Allan Kardec. Na próxima semana, aqui no Manhã Boa Nova, vou trazer mais informações sobre arte e espiritualidade. Um ótimo final de semana e até segunda. Ótimo final de semana para você, Celso Santos, e até segunda-feira aqui no Manhã Boa Nova. O pessoal que está no YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior, tá vendo aí no canto da tela o inscreva-se, né? Então você pode se inscrever e ficar aí sempre atualizado com as novas informações, os novos vídeos que são colocados no canal do YouTube da TV Mundo Maior. Se inscreva aí, sempre fica atualizado com as informações da TV Mundo Maior. Sexta-feira também é dia de participação do André Marusso, o Espírito em Análise aqui no Manhã Boa Nova. Confere aí. Saúde psíquica. Aqueles que conseguem chegar à melhor idade experimentam 3 períodos que se sucedem, porém são bem distintos. O primeiro período compreende desde o estágio de nascituro, passando depois pela infância, pela adolescência e o início da vida adulta. Eu gosto de chamar essa fase de período dos sonhos. O sonho da criança é conhecer, explorar, descobrir. Nessa fase,
Geralmente, o mundo apresenta-se com um colorido que jamais será apresentado nas outras faixas da vida. Tudo parece gigante, uma vez que o observador é pequeno. Os adultos do mundo infante são os super-heróis de verdade. Os pais e educadores são modelos de perfeição. E cada conquista é precedida de grande ansiedade e, por que não dizer, ilusões. É nessa fase que os primeiros desafios são enfrentados. Engatinhar, andar, alfabetizar-se, namorar, formar-se. Vez por outra, as quedas deixam marcas no psiquismo, pois quase nunca se está preparada para elas. E assim, com as marcas desse estágio da vida, com as bagagens e débitos do trecho percorrido, desemboca-se na fase que eu gosto de chamar da segunda fase, que é a fase do despertamento. Uma fase que passa da vida adulta e da vida de meia-idade. Não raro, nesta fase, descobrimos alguns sonhos que não foram realizados, outros que se tornaram pesadelos. E quase sempre nos damos conta que nossos pais não eram tão heróis assim, e uma parte de nossos sonhos eram equivocados, e outra se tornou pesadelo. É nessa fase em que se vive a crise da meia-idade. Afinal, nos damos conta que nos casamos com as pessoas que são longe de serem príncipes e princesas, ou não nos casamos e as chances de uma vida solteira aumentaram significativamente. Também percebemos que a profissão que escolhemos apresenta desafios e sacrifícios que não esperávamos ter que passar. A casa que moramos pode não ser a que sonhamos um dia morar. Nossos filhos criados não são exatamente como sonhamos que seriam, e assim despertamos para uma realidade distante da que um dia, como infantes, ousamos sonhar. Porém, é nessa fase que podemos nos reinventar, agora bem mais maduros e próximos de uma realidade atingível. E a boa notícia é que a ciência já dá fortes demonstrações de que essa fase pode ser bem mais longeva e assim, durante esse percurso, podemos percorrer a maior parte de nossas vidas de tal forma que apenas lá por volta das 70 primaveras entremos no último período. Período que gosto de chamar da fase da formiga para alguns ou da cigarra para outros. Nessa fase, aqueles que chegaram nela como cigarras, assim chegaram, pois transgrediram o razoável durante o período dos sonhos e não se reinventaram durante o período do despertamento. Essas criaturas, infelizmente, poderão se encontrar com a saúde combalida, com as economias escassas e com alguns tantos complexos de culpa. Por outro lado, aqueles que chegam a essa fase na condição de formigas foram aqueles que souberam agir com temperança na fase dos sonhos. Ou, se não agiram como tal, tiveram condições de se reinventar na fase do despertamento. Os formigas apresentam-se na melhor idade como tendo uma saúde bastante razoável, algum equilíbrio econômico e, de quebra, tornaram suas culpas em serviços em prol de si próprios e da coletividade. E você que está assistindo esse vídeo, certamente está em uma dessas fases. Se está na primeira ou na segunda, comece agora a trabalhar para chegar na terceira na condição de formiga. Debruce-se em conhecer você mesmo. Para tanto, muitas vezes é indispensável passar por uma análise, ou seja, invista tempo e recursos no tesouro que a ferrugem e a traça não corroem. Mas não basta só isso. Invista em conhecimento e cultura. Perca bem menos tempo à frente da televisão, preferindo os livros, os cursos possíveis de se matricular, as visitas a museus e espetáculos artísticos e, quando escolher assistir à TV, prefira a TV Mundo Maior ou as emissoras educativas. Cuide também do seu corpo, escolhendo melhor do que você se alimenta. Aliás, tem até um velho ditado: você é o que você come. Assim, menos frituras, bebidas alcoólicas e refrigerantes. Controle também o açúcar, mas só isso não basta. Faça exercícios físicos regulares e supervisionados por profissionais competentes e não deixe de realizar visitas periódicas ao médico. E por fim, e não menos importante, plugue-se com a energia superior.
Lembre-se da mulher hemorrágica. Jesus sequer precisou estender suas mãos curadoras na direção dela. Ela própria, com a sua fé, sintonizou-se com a energia de amor do Cristo. Cabe aí a velha máxima evangélica: vigie e ore. Por outro lado, se você se encontra no terceiro período e está na condição de cigarra, não perca as esperanças. Comece já o trabalho de iluminação possível e tenha uma certeza plena: a vida é uma constante de aprendizados. E a boa notícia, aliás, a melhor que todos nós recebemos, é que um dia tornaremos a espiritualidade. Por lá passaremos um período e de novo receberemos o convite de voltar ao palco terreno para uma vez mais passarmos pelos 3 períodos de aprendizado. E da próxima vez poderemos ter a certeza plena, seremos ainda melhores, pois somos viajores a caminho da luz. Cuide-se, você merece. Legal aí a participação, né? O André sempre detonando aí com o quadro todas as sextas-feiras, sempre com bons conteúdos e fazendo a gente refletir. 4 minutos para encerrar o programa. Nós tivemos aí no dia 5 o Dia da Missão Espírita. Foram 12 horas de programação conjunta entre a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova. Vários estudiosos aqui no estúdio falando sobre a doutrina espírita e a campanha também para que os ouvintes, telespectadores e internautas contribuíssem neste dia para a Fundação Espírita André Luiz terminar o ano financeiramente bem e melhor do que o ano passado, né? Vamos sempre divulgar a doutrina espírita, mas com isso precisamos de recursos, né? Equipamentos, o material humano e tudo mais, né, Norberto? O grande defeito do espiritismo é não ter espírito que assina cheque. Que pena, né? Materializa. Deveria materializar. Esses espíritos não estão com nada, viu? Porque eles deveriam fazer essas materializações, materializar um cheque bem poupudo, aí estaria resolvido todo o problema administrativo, vamos assim dizer, né? É importante a manutenção financeira de qualquer coisa. A nossa casa, se nós nos desequilibrarmos, se nós nos descontrolarmos, a gente vai gastar mais do que entra e aí a coisa fica ruim. E qualquer entidade espírita passa pelos mesmos problemas, tem seus custos, né? Muitos indivíduos vão à casa espírita tomar passe, né, que é de graça, né? Ouvem a palestra, que é de graça, só que eles usam o banheiro da casa espírita, eles são iluminados pela energia paga pelo centro espírita, isso tudo tem um custo. Então, uma casa tem que ter os seus associados, tem que ter os seus colaboradores para a manutenção. E à medida em que for sobrando dinheiro, vai se utilizando esse dinheiro em outras atividades, as atividades filantrópicas e as atividades educacionais, assim como um todo. Então, se nós tivermos uma casa espírita em que nós consigamos fundo suficiente para instalar ar-condicionado, será muito mais confortável. Sim. Se em vez da cadeira for uma cadeira feita de um banco, né? Como eu já fui em muitas casas espíritas em que é banco feito com tábua mesmo, né? Nada feito por marceneiro, feito pelos próprios colaboradores. E nós tivemos uma cadeira estofada muito mais tranquila. Então, a colaboração é vital. E nós aqui da FEAL necessitamos da vossa colaboração. Participe, isso aí, que venha para o Clube Amigos da Boa Nova, né, Dario? Faz o convite aí, reforça o pessoal, vem para o clube. Não, tem sim. O pessoal tem que buscar entender que uma casa espírita, né, ela precisa pagar aluguel, muitas vezes, precisa pagar água, precisa pagar luz, pagar uma série de detalhes, papéis, tudo aquilo que se usa em benefício daqueles que estão indo. E eu sempre falo, quem que tem condições de ajudar e puder ajudar, ajude com o máximo que puder, porque ali vai fazer um bem a todos. Aqueles que estão mais em condições, ajude um pouquinho mais, porque sempre há a necessidade. Infelizmente, nós precisamos de dinheiro. Sim. Infelizmente, nós precisamos desse material que os espíritos não conseguem assinar um cheque, que se chama dinheiro. Exato. Então, é fundamental em todos os segmentos, aqui nas Casas André Luiz, na FEAL,
Precisa-se de ajuda. Precisamos ajudar muito, porque tanto os hospitais, as casas André Luiz, muitos pacientes que precisam ser ajudados. Nós aqui na rádio e na TV precisamos ajudar a divulgar o espiritismo. Rapidinho, Dario. E para isso tudo nós precisamos de números, dinheiro. Isso aí, venha para o Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Segunda-feira de volta com Manhã Boa Nova, eu e Vanessa Cavalcante. Bom final de semana, bom feriado para quem é de Guarulhos. Vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.